Olá, tudo bem? Eu sou Cassiano Zortea, sou médico psiquiatra e hoje vamos falar sobre o haloperidol. O haloperidol, também muito conhecido como Aldol, que é o nome comercial do medicamento referência do haloperidol. O Aldol que está presente aí na maior parte, das farmácias públicas do SUS, um medicamento relativamente antigo, barato, de fácil acesso à população e que também é muito útil, muito potente, que funciona muito bem. Então vamos falar sobre o haloperidol. O haloperidol, então, é um antipsicótico, como eu falei, e ser antipsicótico é combater a psicose. E o que é a psicose? É a perda de contato com a realidade. Então é aquele paciente que não consegue ter um juízo crítico das coisas, ele pode ter alucinações, ver coisas, ouvir vozes, se sentir perseguido, achar que alguém está querendo fazer algum mal para ele e não existe essa pessoa que quer fazer mal para ele, que ele está sendo vigiado, filmado, que a televisão está falando com ele, que ele enxerga extraterrestres, por exemplo. Então são coisas bem fora da realidade. Esses são alguns exemplos, de um transtorno psicótico. Então o haloperidol entra para combater esses sintomas, tá? Então, exemplos de doenças que o haloperidol é muito útil. A esquizofrenia, o mais clássico de todos, que justamente tem a manifestação desses sintomas que eu falei antes, de muitas alucinações, de ver coisas, ouvir vozes, perseguição, ter ideias de que alguém está filmando, observando, que clonaram o chip do celular e etc. Também é usado nos sintomas psicóticos de um surto do transtorno bipolar, por exemplo, nas manias, nos tiques e sons repetitivos no transtorno de Tourette. Ele é muito usado nos transtornos de explosão, de dificuldade de controle, de muita irritabilidade até em crianças. Esse mesmo exemplo de irritabilidade ou agressividade em idosos. Então, aquele idoso que está com uma demência, normalmente ele se beneficia do uso do haloperidol para controlar essa agressividade, essa irritabilidade que ele tem. E em adultos, então, nem criança nem idoso, mas o adulto normal também pode ser que necessite fazer o uso do haloperidol em algum momento da vida, até pela agressividade, ou então por um sintoma psicótico, como eu falei, tá? Então, na agressividade ele realmente funciona muito bem. Alguns casos de delírios também ele é muito utilizado. Quais são as apresentações, Como é vendido, comercializado ou até dado na farmácia pública o haloperidol? O haloperidol, então, ele existe em gotas, o que é muito interessante, no caso das crianças ou no caso dos idosos que não conseguem engolir comprimidos. Existe ele em comprimidos normalmente de 1 miligrama e de 5 miligramas aqui no Brasil. Então, vale ressaltar que no exterior existem comprimidos com dosagens maiores, às vezes de 10, 20 miligramas. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes o paciente usa 3 comprimidos de 5 miligramas, daí a pessoa ou o familiar, pensa, nossa, ele está tomando muito remédio, desse aqui, do haloperidol, mas é que às vezes, como não tem a dose maior no Brasil, ele acaba tendo que tomar mais comprimidos de dosagem menor para fechar aquela dose maior. Então, acaba dando essa impressão daí que o medicamento, que o paciente está tomando um remédio demais. E muitas vezes não é isso, tá? O haloperidol pode ser chegar a dose de até 40 miligramas por dia. Então, veja que no Brasil, se tem comprimido de 1 miligrama, ao máximo seria 40 comprimidos ao dia, Então, mas isso assusta. Se você pensar de tomar 2 de 20, até é aceitável. Agora, tomar 40 de 1 ou 8 de 5 miligramas já soa como algo muito agressivo, como sendo muita medicação. Mas é pela falta dessas apresentações aqui no Brasil, tá? Mas, claro, normalmente a pessoa não precisa usar uma dose tão alta. É só para saber que dá para chegar em doses mais altas, mas que às vezes o número de comprimidos não quer dizer, então, só a gravidade da doença, como a maioria pensa. E também existe uma apresentação muito interessante do haloperidol, que é ele injetável. Então, existe uma injeção de uma ação mais rápida, que em poucas horas já começa a agir, e existe uma liberação prolongada, onde ela pode durar o efeito por semanas, até um mês. 2 a 4 semanas, vamos colocar, então, de meio mês até um mês. E ela é muito útil naqueles pacientes, então, que não aceitam tomar medicação, não têm consciência do seu problema, ficam agressivos. Então, mais uma vez, o exemplo da esquizofrenia, O paciente
normalmente fica agressivo, não aceita tomar o remédio, até porque ele nem sabe que ele precisa do medicamento, ele não consegue ter aquela consciência. Então, muitas vezes é mais fácil conseguir dar um injetável que dure o mês todo, para ele ficar protegido com a medicação, do que todo dia a família ter aquela briga com o paciente para fazer ele engolir um comprimido, né? Ou tomar as gotinhas que são necessárias. E o de liberação rápida, normalmente é utilizado então nos pronto-socorros, né? Aquele paciente que chega em surto, muito alterado, agressivo, brigando, quebrando. Então, normalmente o médico do pronto-socorro, né, quando identifica que é devido a um surto psicótico, o paciente está surtado, pode usar o Aldol já no sentido de contendo esse paciente para ele se acalmando, para ele ficar menos agressivo. Então, ele é muito útil nessas situações, o haloperidol de liberação mais rápida. Bom, vamos falar agora então um pouco sobre os efeitos colaterais. Alguns são esperados e se manifestam na maioria dos medicamentos psiquiátricos. Por exemplo, tontura, boca seca, taquicardia, aumento de pressão, diminuição de pressão arterial. Então, são os mais variados efeitos colaterais, dores de cabeça. Mas o que foge um pouquinho da regra e que pode acontecer com o haloperidol, ele dá acatesia, por exemplo, que nada mais é do que uma inquietação. O paciente não consegue ficar parado, ele fica sempre se mexendo, ele está inquieto, ele tem que estar se mexendo toda hora. Isso se chama acatesia. E o haloperidol pode dar esse efeito colateral. Existem outros antipsicóticos que também podem dar esse efeito colateral. Um outro exemplo é a clorpromazina, que também é um antipsicótico, mas antigo, né? Dá bastante sonolência, inclusive, e que também pode ter esse efeito colateral. E saindo um pouco da psiquiatria, tem a metoclopramida, por exemplo, que é um medicamento para náuseas e vômitos, e que também tem pessoas que têm acatesia com ela, que é o famoso Plasil. Então, tem pessoas que tomam Plasil para náusea e vômito e elas começam a ficar inquietas, não conseguem ficar sentadas, agitadas, e tem que esperar passar o efeito do remédio. E, normalmente, a pessoa depois diz, nunca mais tomo Plasil na vida. Mas é porque aconteceu com ela, né? A maioria das vezes, claro que também não vai acontecer. Outra questão dos antipsicóticos que pode dar com o haloperidol, então, são as distonias. A pessoa ela tem contrações musculares involuntárias, né? Então, às vezes contrai um braço, contrai uma perna sem ter vontade. Discinesias também, que são movimentos daí involuntários, né? Estou dando exemplo aqui com o braço. Ela faz uns movimentos totalmente involuntários. Então, são exemplos de efeitos colaterais do haloperidol. Como combater esses efeitos colaterais? Fala com o seu médico e ele vai buscar uma solução para isso. Então, às vezes, tem que adicionar algum outro medicamento para combater esses efeitos colaterais. Ah, mas que chato, tem que tomar mais remédio ainda. Daí, pois é, infelizmente, ou tira o haloperidol, ou tenta diminuir a dosagem, ou tem que realmente colocar uma outra medicação para combater os efeitos colaterais. Tudo bem, na psiquiatria a gente já vê isso sempre como se fosse uma coisa trágica, né? Ou um absurdo colocar outro medicamento para tirar o efeito colateral. Mas pense bem que se você for fazer algum procedimento, por exemplo, esse procedimento vai desencadear em você dores, vai desencadear dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Você está, então, combatendo os efeitos colaterais, né, desse outro tratamento. Então, basicamente, existem vários exemplos na medicina, mas quando é na psiquiatria, todo mundo se assusta se tiver que colocar um outro medicamento junto para combater algum efeito colateral. Então, existem associações que são previsíveis ou normais na psiquiatria. Você não tem que se assustar com isso. Você tem que entender, porque se você entende o que está acontecendo, o remédio que você está tomando e o porquê, fica mais fácil, então, de você entender e aceitar que o tratamento mais adequado ou melhor para você ou para o seu familiar é aquele mesmo, tá? Então, essa é uma questão fundamental. Então, tem esses efeitos colaterais que chamam um pouquinho mais atenção. Claro que você pode usar outros tipos de medicamentos, mas é que aqui a gente está falando especificamente do haloperidol. E o haloperidol, então, ele está amplamente distribuído na rede pública e ele tem um custo muito baixo. Então, realmente, a maioria da população que faz uso do sistema público acaba usando o haloperidol. Então, eu sei que esse vídeo é muito útil porque muita gente usa. Eu já trabalhei muito no SUS, eu já prescrevi muito haloperidol. Por isso que eu sei que ele funciona muito bem, mas eu também sei que tem realmente os efeitos colaterais que têm que ser cuidados. Outra questão que ele pode incomodar um pouquinho, aumentar às vezes a glicemia, né, o risco de diabetes, aumentar o peso, então triglicerídeos, colesterol,
São questões que todo mundo já tem que cuidar por natureza, mas quem toma o Aldol, então, tem que cuidar um pouquinho mais, fazer os exames, ter esse acompanhamento, então, devido a esse risco. Um outro cuidado interessante com o Aldol é não tirar ele abruptamente. Então, digamos que você conhece alguém que precisou usar o haloperidol, usou ali por um ano, o paciente está bem, está tranquilo, vai começar a retirar. Siga a orientação do médico para ir tirando devagarinho, porque se às vezes tira de uma hora para outra, você ou a pessoa que está tomando pode ter um sintoma rebote. Ela pode acabar tendo as alucinações de novo muito rápido, mas pela retirada abrupta também do haloperidol. Então, sempre retirar com calma, com tranquilidade, conforme o psiquiatra for orientando. Outras pessoas que podem usar o haloperidol. Então, criança, eu falei na questão da agressividade, então acima de 3 anos dá para usar, mas claro, sempre com cautela, tentar a menor dosagem possível. Mulheres grávidas podem usar, mas só se for extremamente necessário. Então, é aquela pessoa que estaria surtada, alucinando que ela está grávida, mas não dá para deixar ela daquele jeito, é impossível, porque é muito pior para ela e até para o bebê, para o feto, né, para a criança que está na barriga dela, ela viver daquele jeito, é melhor usar o Aldol, tem mais benefícios do que não usar. E na amamentação vale a mesma regra, né? Se for muito necessário, então usar, para ter mais benefícios do que malefícios. Claro que na gravidez ou na amamentação, o médico sempre vai tentar usar a mínima dose possível do haloperidol. Isso quando ele for necessário, quando não tiver outra alternativa de medicamento naquele momento, ou a pessoa realmente não tem condições de comprar um outro medicamento, já de uma outra geração, né, um antipsicótico de segunda geração, que tenha a possibilidade, então, de diminuir, de ter menos efeitos colaterais. Certo? Bom, fiz um resumão geral do haloperidol, talvez tenha faltado alguma coisa, qualquer coisa vocês escrevam nos comentários que eu posso atualizar o vídeo, fazer um novo e falar um pouco mais ainda sobre o Aldol, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um like, se inscreva aqui no canal, que isso é importante e acaba motivando a gente a fazer mais vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo.